Imagina que de uma hora para outra te dão exatamente 60 minutos para resumir toda a sua vida. Nossa, 60 minutos. Sim, só uma hora. O bairro onde você cresceu, a casa que você construiu com tanto esforço, a escola dos filhos, sabe? A comunidade inteira ao seu redor. É o tipo de coisa que não dá nem pra conceber. Pois é. E tudo isso porque você começa a ouvir o som de tiros pesados se aproximando rápido. E aí não tem jeito, é empacotar o que der para carregar nas mãos e fugir. E acabar, como a gente vai ver hoje, numa tenda de lama de 7 metros quadrados. Por 3 anos. É. É o tipo de ruptura que a gente simplesmente não consegue processar direito, sabe? Quando a gente lê apenas as estatísticas. Com certeza. É uma obliteração total da normalidade. E é exatamente por isso que na nossa análise profunda de hoje a gente não vai ficar apenas lendo planilhas. Aham, seria muito frio. Sim. O objetivo dessa nossa conversa, desse mergulho no assunto, é pegar toda aquela avalanche de notícias sobre a crise no Oriente Médio e tentar entender de verdade a mecânica da sobrevivência. Até porque a gente reuniu uma documentação fascinante para quem está acompanhando a gente hoje. Demais. A gente tem na mesa artigos acadêmicos sobre como a mídia e a religião operam na Síria, relatórios super recentes da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, e um relato visceral em primeira pessoa dessa família iraquiana que eu acabei de mencionar. E olha, o que conecta todos esses documentos, desde o macro da geopolítica até o micro daquela tenda de lama, é tentar responder uma pergunta muito, muito prática. Que é como se constrói uma vida quando o chão simplesmente desaparece, né? Exato. Porque não se trata apenas do momento da fuga. O foco aqui são as décadas seguintes. E, bom, para a gente entender as décadas seguintes, a gente precisa olhar para a mudança monumental que as nossas fontes relatam na Síria. É o ponto de partida ideal. Só para situar quem está ouvindo a gente, essa crise massiva começou lá atrás, em março de 2011, e a faísca, assim, foi impressionantemente localizada. Sim, foi algo bem pontual que explodiu. Protestos pacíficos na cidade de Dara, apoiando adolescentes que tinham sido presos por fazer grafites contra o governo. E uma repressão violenta a esses protestos escalou rapidamente para uma guerra civil brutal. Pesadíssimo. Estamos falando de mais de uma década de conflito. São 16 milhões de pessoas dentro da Síria precisando de assistência humanitária, milhões de deslocados. Mas as fontes trazem uma atualização super importante, né? O cenário mudou no final de 2024. Exatamente, com a queda do governo Assad. Certo, vamos destrinchar isso então. Os relatórios do ACNU documentam que esse evento desencadeou um movimento humano simplesmente colossal. Sem precedentes recentes na região. Mais de 1 milhão de refugiados começaram a retornar de países vizinhos, lugares como Turquia, Líbano e Jordânia. Além de quase 2 milhões de deslocados internos voltando para suas antigas cidades. E tem um dado aí que é revelador. Sim, o dado que me deixou completamente surpresa durante a leitura. A esperança de retorno, segundo as pesquisas do próprio ACNU, saltou de 57% em abril de 2024 para mais de 80% após a queda do governo. E olha, o que é fascinante aqui é que isso representa uma mudança psicológica massiva na população. Mas espera aí, vamos pensar racionalmente. Como isso faz o menor sentido lógico? Como assim? Mais de 80% das pessoas querem voltar, certo? Mas as próprias fontes que a gente está analisando dizem que não há água encanada funcionando direito, os hospitais estão em ruínas, as escolas estão destruídas e o chão está literalmente minado. É um cenário de guerra total. Então, por que alguém escolheria sair de um país vizinho, onde pelo menos não estão caindo bombas no momento, para voltar para os escombros? Voltar agora parece como tentar morar em uma casa onde o incêndio acabou de ser apagado, mas as brasas ainda estão acesas. É uma excelente analogia. E a resposta, por incrível que pareça, está na diferença fundamental entre segurança física e sentimento de pertencimento. Pertencimento. Sim, a psicologia do deslocamento que os artigos acadêmicos abordam nos mostra que viver em um país vizinho como refugiado muitas vezes não significa estar seguro de fato. Significa estar vivo, mas não exatamente seguro. Exato. Significa estar num limbo perpétuo, sem direitos, sem perspectiva nenhuma de cidadania,
sentindo-se um peso para a sociedade anfitriã. Nossa, deve ser exaustivo psicologicamente. O retorno, mesmo para um cenário cheio de escombros e brasas acesas, como você disse, oferece a ilusão, ou pelo menos a esperança, de agência, de estar no próprio território, sabe? Entendi agora. É a diferença entre tentar reconstruir a sua própria casa esburacada ou viver para sempre no quintal dos outros, sob a ameaça de ser expulso a qualquer momento. Perfeito. Mas o Acnur é muito, muito rigoroso quanto a isso. O retorno precisa ser voluntário, seguro e digno. Eles não estão só jogando as pessoas em ônibus e mandando de volta. De jeito nenhum. A agência tenta implementar o que eles chamam de recuperação inicial. Olha, recuperação inicial. Eu vou ser sincera, isso soa um pouco como jargão burocrático de relatório de ONU. E soa mesmo. Mas na prática é a linha tênue entre a vida e a morte para essas famílias. Como funciona na prática, então? Não é sobre construir um país novo do zero, com grandes arranha-céus. É literalmente consertar o encanamento de um bairro destruído para que a padaria local possa ter água. Para poder fazer pão e as pessoas não morrerem de fome. Exatamente. Porque se não tiver pão, as pessoas vão fugir novamente. É sobre fornecer dinheiro vivo nas fronteiras, dar assistência legal para recuperar documentos de identidade que foram perdidos na confusão da guerra. Limpar as minas terrestres que a gente mencionou. Sim, limpar minas terrestres é crucial, porque se a infraestrutura básica não conseguir segurar essas pessoas lá, o ciclo inteiro de refúgio recomeça no mês seguinte. O que, aliás, me leva a uma dúvida imensa sobre quem não volta. Os que ficam nos países vizinhos. Isso. Porque se retornar para casa significa correr o risco de pisar em um campo minado e não ter água encanada, onde exatamente estão abrigadas as milhões de pessoas que decidem ficar? É uma ótima pergunta. Onde elas vivem? Na Turquia, no Líbano? Porque a imagem clássica, aquela que a televisão nos vendeu na última década inteira, é sempre o mar de tendas brancas no meio do deserto com o logo azul da ONU gigante. E é aí que os dados que a gente trouxe dão um verdadeiro choque de realidade em quem está acompanhando. Sim, eu fiquei chocada. Apenas cerca de 5% de todos esses refugiados globais vivem em acampamentos oficiais. 5%. Só isso. Isso me surpreendeu completamente. É quase nada perto do total. Se apenas 5% vivem naquelas tendas que a gente vê na TV, os outros 95% estão onde? A gente está ignorando uma crise gigante acontecendo em plena vista nas cidades. Sim, estamos ignorando uma crise urbana invisível. A esmagadora maioria está em áreas urbanas ou semi-urbanas, espalhada, tentando se misturar à paisagem normal de países como o Líbano, a Jordânia, a Turquia. Tentando passar despercebida. Exatamente. E o grande mito é achar que só porque eles não estão em uma tenda no meio de um descampado, eles alcançaram alguma estabilidade. Mas não alcançaram. Muito pelo contrário. Na verdade, essa invisibilidade urbana muitas vezes mascara uma economia de sobrevivência que é brutal. E as nossas fontes detalham essa economia de uma forma muito crua, né? Demais, os números são assustadores. Elas mostram que no Líbano, mais de 90% dos refugiados sírios dependem de ajuda humanitária para simplesmente não morrer de fome. Na Jordânia, 93% das famílias relatam estar endividadas para tentar pagar o básico, como comida e teto. E na Turquia, 90% não conseguem cobrir as despesas do mês. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente começa a entender a mecânica da coisa. Como você paga o aluguel se a lei do país anfitrião muitas vezes te proíbe de ter um emprego formal? Você não tem outra escolha, né? Você não tem. Você entra na economia invisível. Você acaba aceitando subempregos que pagam uma fração minúscula do salário mínimo, sem nenhuma proteção trabalhista, sem nada. E se você reclamar, corre o risco de ser deportado. Exato. E quando a inflação atinge esses países anfitriões, e o Líbano, por exemplo, passou por um colapso econômico histórico nos últimos anos, os refugiados são sempre os primeiros a serem esmagados. Então, olha que loucura. Eles fogem das bombas lá na Síria, só para entrar numa espiral de colapso financeiro no país vizinho e, sei lá, se a família não consegue pagar o aluguel clandestino ou comprar comida no fim do mês, o que acontece com eles? É aí que entram os chamados mecanismos de enfrentamento. E eles se tornam extremamente perigosos. A fonte fala bastante sobre os riscos de proteção, né? Sim, e isso afeta principalmente os mais vulneráveis.
quase metade de todos os refugiados sírios têm menos de 18 anos. Metade são crianças e adolescentes. Isso. Então, quando a conta não fecha no fim do mês, qual é a primeira coisa que acontece? As crianças são tiradas da escola para trabalhar informalmente nas ruas. Nossa, muito triste. E tem mais. Há um aumento dramático no casamento precoce. Eu li isso no relatório e fiquei com o estômago embrulhado. Porque casar uma filha adolescente na cabeça de algumas dessas famílias desesperadas significa uma boca menos para alimentar. E eles também criam a ilusão de que o marido adulto possa protegê-la melhor. É uma escolha impossível após a outra. É escolher qual dedo cortar para salvar a mão todo santo dia. É um nível de pressão constante. Você acorda todos os dias tentando não ser despejado, tentando não deixar seu filho ser explorado. É a sobrevivência ali esmagando qualquer ideia de futuro ou de longo prazo. E os números, quando chegam na casa dos milhões, eles acabam meio que anestesiando a nossa percepção da tragédia, sabe? Totalmente. 10 milhões de deslocados acaba soando só como uma estatística distante no noticiário. E é por isso mesmo que, para entender verdadeiramente o impacto desses números assustadores, a gente precisa sair das planilhas e focar em um nome: Mohammed Khalaf Mohammed. A história dele muda a perspectiva da gente. Nossa fonte número 3 traz o relato direto dele, um homem iraquiano, e eu acho que a história do Mohammed ilumina perfeitamente, assim, com cores muito vivas, o impacto real dessa destruição social em uma família. O relato dele nos transporta direto para 3 de agosto de 2014, quando o distrito de Sinjar, no Iraque, caiu. O grupo ISIS avançou com tropas imensas, né? Sim. E a decisão do Mohammed de fugir não foi um plano elaborado sentar à mesa e discutir. Não tem tempo para isso. Foi uma reação de pânico puro ao som das armas automáticas se aproximando da casa dele no meio da tarde. Ele pegou a família e fugiu desesperado para uma vila distante chamada Korov. Ficou lá por uns 25 dias e depois conseguiu chegar a Erbil, na região do Kurdistão, no acampamento Harsham. É um acampamento que abriga milhares de deslocados. E é aqui que entram os 3 anos vivendo naquela tenda de lama de 7 metros quadrados que eu falei no comecinho. Isso. O Mohammed descreve o choque absoluto daquilo. Em um piscar de olhos, ele passou de ter uma casa estruturada para tentar evitar que a lama tomasse conta do chão de terra onde os filhos dele dormiam. Mas, lendo as palavras dele, o que mais chama a minha atenção não é nem a privação material, que por si só já é terrível. O que te pegou mais? A dimensão da perda cultural e social. Ele não fala apenas da perda dos móveis ou de não ter um telhado firme. Não, ele fala intensamente da perda da vizinhança, da comunidade. Isso levanta uma questão importante. Ele lamenta demais a Sinjar que existia antes de toda a violência. Um lugar que ele descreve com muito carinho como um mosaico. Ele até faz questão de listar as pessoas que viviam lá. A diversidade era enorme. Cristãos, yazidis, muçulmanos, árabes, curdos, sunitas e xiitas. Ele diz textualmente que naquela época todo mundo costumava viver como uma só família. E como você processa a perda disso? A guerra destrói a infraestrutura, claro, mas o dano mais insidioso é como ela rasga o tecido da confiança social entre as pessoas. Com certeza. Quando Mohammed contrasta a lembrança dessa comunidade pluralista de Sinjar com o Iraque pós-2003, a mudança é brutal. Ele descreve um ambiente de caos total, de fratricídio mesmo. A crença inicial que muita gente tinha de que a queda de uma ditadura traria automaticamente democracia e paz foi substituída por um banho de sangue sectário terrível. Sim. Ele menciona a percepção triste de que pelo menos 1 milhão de iraquianos perderam a vida nesse processo todo. E ele viu isso com os próprios olhos. É trauma sobre trauma. Ele relata, de forma muito crua, o choque de ver corpos de homens e mulheres yazidis espalhados pelas ruas. Ele diz que é praticamente impossível encontrar uma família iraquiana hoje que não tenha perdido um membro. Então, quando ele fala com saudades daquela Sinjar antiga, não parece apenas uma nostalgia normal de quem sente falta do passado, do tempo de criança. Não, parece o luto profundo de alguém que perdeu a capacidade de confiar no mundo ao seu redor. E psicologicamente, para a gente voltar naquele ponto acadêmico, isso é devastador. É uma forma de luto comunitário. O mundo do Mohammed não foi apenas danificado,
Ele foi desfeito num nível quase celular. As pessoas que ele cumprimentava na rua de manhã comprando pão se tornaram vítimas, refugiados ou até inimigos mortais de uma hora para outra. Isso esmaga o senso de realidade de qualquer um. E isso me faz questionar profundamente a nossa resposta humana. Sabe, como alguém não entra em colapso total sob esse peso? Como você passa 3 anos em uma tenda de lama carregando as memórias de corpos nas ruas e do seu país totalmente fraturado? É aí que entra a nossa fonte acadêmica que analisa a sociedade e a cultura na Síria e na região. E o que ela diz? Ela aponta para algo muito interessante. Em cenários de destruição massiva prolongada, a arte e as respostas criativas não são apenas passatempos ou hobbies de acampamento. Elas são ferramentas vitais de sobrevivência psicológica. E nós vemos exatamente isso acontecendo na história do Mohammed e da família dele. Sim, a forma como eles se adaptam é fascinante. Ele relata no artigo que as coisas começaram a melhorar, ou pelo menos estabilizar, quando a família conseguiu sair da tenda e se mudar para uma pequena casa construída com blocos, ainda dentro do acampamento. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É nesse momento de ligeira estabilidade que ele começa um projeto muito peculiar. A construção das maquetes. Ele e um amigo começaram a construir maquetes físicas. Usando os materiais super precários que tinham disponíveis, tipo barro e sucata, eles reconstruíram a linha do tempo da vida deles em miniatura. É um trabalho super minucioso. Primeiro, eles fizeram uma pequena fazenda de barro que representava como os ancestrais deles viviam antigamente. Representando a dor, né? Sim. E por fim, a casinha atual deles no acampamento, detalhando minuciosamente onde fica a sala, o quarto, até o celeiro. E por que você acha, lendo isso, que alguém dedicaria tempo e energia mental tão escassos no meio de um acampamento de refugiados, construindo casas de brinquedo de barro? Olha, eu estava pensando exatamente nisso enquanto lia. Para mim parece uma necessidade desesperada de provar que a vida dele existiu de verdade, sabe? Um registro histórico pessoal. Quando tudo ao seu redor vira pó, o cérebro humano precisa de uma âncora tátil, algo para tocar. Ele precisa olhar para aquela maquete da vila que ele fez e dizer para si mesmo e para os outros: olha, veja, eu não fui sempre um refugiado vivendo na lama. Eu tive uma casa bonita, eu tive vizinhos incríveis. Aquilo tudo foi real. Não foi um sonho. É uma forma de não deixar que a narrativa da guerra apague a sua identidade original. Exato. É como se essas criações fossem um mecanismo físico de enfrentamento. A maquete do pai é um arquivo 3D de uma vida que foi roubada deles. Isso me leva ao filho dele. A diferença geracional aí é fantástica. Sim, porque enquanto o pai constrói maquetes usando as mãos e argila em silêncio, o filho adolescente está processando exatamente a mesma tragédia de uma forma completamente diferente. Ele vai para o mundo digital. O rap no YouTube. O filho do Mohammed encontra na música a sua válvula de escape. Ele pega todas aquelas rimas sobre o deslocamento da família, a tenda apertada, o acampamento duro, e grava vídeos fazendo rap e joga no YouTube para o mundo ver. Ele tem a esperança de terminar a escola e sair do Iraque, se não me engano? Sim, mas ele diz claramente na entrevista que quer ser famoso pelo rap porque é a maneira dele de fazer com que o mundo conheça a história da família deles. É a transmissão de sua realidade para o mundo, enquanto a do pai era guardar a história numa maquete. É um choque geracional nas ferramentas de enfrentamento, mas a essência por trás das duas ações é idêntica. Rejeitar o silêncio. Isso. O pai olha para o passado para preservar a identidade, construindo no espaço físico, tangível do acampamento. O filho olha para fora, para o futuro e para o palco global, usando a internet para exigir ser ouvido. Ambos estão, no fundo, rejeitando a invisibilidade que o sistema impõe a eles. A arte, então, não é um mero enfeite de acampamento. É o mecanismo de sobrevivência que impede que eles enlouqueçam diante do absurdo. Mas tem algo no final do relato do Mohammed que, para mim, ancora tudo isso na realidade mais crua e dura possível. Sobre a volta para casa? Sim. Ele diz que está muito ansioso para voltar ao seu antigo bairro em Sinjar. Só que, quando o entrevistador pergunta sobre o que ele mais vai precisar lá, a resposta não é eletricidade. Não. Não é acesso a hospitais, educação, água encanada ou sequer dinheiro vivo do ACNUR. O que me chamou a atenção foi exatamente isso.
Ele diz que a necessidade absoluta, acima de qualquer outra coisa, é a segurança. A citação direta dele bate forte. Ele diz apenas: graças a Deus, ainda estamos vivos. O que faz todo o sentido prático. Não adianta nada a agência internacional reconstruir uma escola supermoderna ou ligar o encanamento de água limpa, se amanhã o bairro inteiro for bombardeado novamente. Ou tomado por um novo grupo extremista. Sem a garantia mínima de que você não vai precisar fugir correndo em 60 minutos de novo, nenhuma fundação se sustenta. Nem de barro, nem de concreto. É por isso que as políticas do Acnur, que a gente debatia lá no início, os retornos voluntários e o foco na recuperação inicial, são mas tão delicadas na prática. Fornecer o dinheiro para a viagem e o transporte no ônibus é só a parte logística fácil. Fornecer segurança física de longo prazo no meio de um cenário de falência total do Estado e de proliferação de milícias e armas, esse é o verdadeiro desafio. É o que impede o fim definitivo dessas crises. A reintegração dessas populações, seja na Síria ou no Iraque, exige que eles acreditem, lá no fundo, que as paredes não vão desabar sobre eles durante a noite de novo. Bom, então o que tudo isso significa, né? Conectando todos esses fios que a gente desatou ao longo da nossa investigação hoje. É hora de amarrar as pontas. A gente começou olhando para a escala colossal, monumental das mudanças geopolíticas no Oriente Médio, a queda de governos fortes após mais de uma década de guerra brutal, e a esperança frágil de milhões de pessoas querendo voltar para um país que está basicamente em escombros. Além do dado chocante de que 95% dos refugiados não estão naquelas tendas que a gente imagina, mas sim invisíveis nas periferias das cidades, lutando diariamente contra a inflação e a exploração. Exato, o macro cenário da falência sistêmica. E então a gente reduziu a nossa lente para o micro para focar na família do Mohammad. Que materializa os números. A fuga desesperada de Sinjar à tarde, a perda da convivência pacífica de múltiplas culturas, os 3 longos anos espremidos em 7 metros quadrados de lama. E, crucialmente, as maquetes de argila e os vídeos de rap no YouTube. As ferramentas de resiliência. O que fica muito claro para mim, ao explorar a fundo todos esses documentos, é a capacidade humana absurda de rejeitar o apagamento. As famílias usam o que tiverem nas mãos, seja um pedaço de barro ou um celular com a tela trincada, para registrar que eles existem e tentar amarrar de volta os fios de uma comunidade estilhaçada. Eles se recusam, com todas as forças, a ser reduzidos a meros dados percentuais em um relatório humanitário internacional. Com certeza. E é isso que nos leva a um pensamento importante. Acho que vale a pena deixar para quem nos escuta refletir um pouco. A gente discutiu que quase metade dessa população massiva de deslocados, milhões e milhões de pessoas, é composta por crianças e adolescentes, certo? Sim, uma demografia inteira cuja única experiência formativa foi o conflito. Eles não conhecem um país em paz. Exato. Eles cresceram na fila de distribuição de água da ONU, fugindo de bombardeios noturnos ou trabalhando clandestinamente em subempregos nos países anfitriões. Uma infância roubada. Mas, como o filho do Mohammed nos mostrou de forma muito clara com a música dele, eles também cresceram com acesso ao YouTube, a smartphones, a redes globais de comunicação. Eles estão conectados. Eles estão extremamente cientes da discrepância gigantesca entre as vidas que eles levam na periferia e as vidas do resto do mundo, e possuem as ferramentas digitais para documentar e gritar suas próprias verdades em tempo real. Ninguém pode esconder a história deles agora. E a pergunta que fica é o que acontece com a geopolítica do Oriente Médio nas próximas décadas, quando essa geração inteira crescer. Uma geração forjada na ausência de segurança básica, mas armada com uma voz digital global implacável. O que acontece quando eles começarem a ditar os rumos da reconstrução dos seus próprios países? Uau! É uma dinâmica de poder inteiramente nova, né? Se formando silenciosamente dentro dessas tendas de lama e nessas periferias urbanas invisíveis. É o futuro batendo a porta. Fica essa reflexão poderosíssima sobre o impacto gigantesco daqueles que sobreviveram
para contar a história e principalmente como eles vão contar essa história. A gente agradece demais a companhia de todo mundo em mais esse mergulho no assunto. Foi um papo excelente. Até a próxima discussão, pessoal!